Hello, good morning, good afternoon, or Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo à hora que nos seguem, se estão a ver uma gravação ou ao vivo. Sejam bem-vindos à 12ª sessão do nosso Telesummit. Eu sou Tito de Moraes, estou em Portugal, uma pequena cidade de seu nome Rio Tinto, na periferia de Portugal. Aliás, na periferia do Porto, a segunda maior cidade de Portugal, conhecida como o Vinho do Porto, entre outras coisas. Sou fundador da Miúdos Seguros da NET. Iniciei este projeto em 2003 para ajudar as famílias e comunidades a promover a utilização ética e responsável da tecnologia por crianças, adolescentes e também por adultos. Desde 2016, co-escrevi um livro chamado Cyberbullying, que é para pais e educadores, em conjunto com duas outros colegas, e depois o meu trabalho tem-se vindo a focar nisso mesmo, nessa área. Em 2021, conheci a Cristiane Miranda, minha co-host. Tínhamos as mesmas perspectivas em termos de segurança na internet, a cidadania, etc. Cyberbullying também. E criamos um projeto chamado Agarrados à Net. Não estou sozinho, conforme veio, mas antes de passar a palavra com a anfitriã, agradecer aos nossos patrocinadores, a Google e a Associação DNS.pt, que gera os domínios de internet em Portugal e também agarrados à net. Cristiano, passava-te a palavra. Olá, eu sou a Cristiano, falo-vos a partir de Barcelos. É uma pequena cidade mais a norte de Portugal. Sou coach, criei a iniciativa de coaching Teen on Top e, conforme disse o Tito, sou co-criadora também do projeto Agarrados à Net, com a missão de ajudar os pais e os educadores a gerir o tempo que as suas crianças passam online, em frente ao ecrã. É um projeto que visa promover o bem-estar das crianças, da juventude, mas também dos adultos em áreas específicas, tais como impedir a utilização excessiva dos ecrãs, abordar as questões do bullying e do ciberbullying, o impacto das redes sociais na imagem corporal das crianças, impedir de facto a violência com base na imagem sexual, o impacto negativo da pegada digital e também abordar os desafios online perigosos, promovendo uma parentalidade digital que é de facto transversal a todos estes temas. É, aliás, neste contexto da prevenção e do ciberbullying que estamos aqui hoje, certo, Tito? Exatamente, para vos falar do Telesummit, sendo que esta é a quinta edição, onde tentamos trazer convidados de vários países, tentamos ter a representação de todos os continentes e convidados que têm projetos, fazem investigação, para que possam, de facto, trazer as suas próprias perspectivas deste tema, sendo que a ideia é também ajudar a partilhar informação, consciencializar e educar para a identificação, prevenção, intervenção e abordagem do bullying e do ciberbullying. Hoje acho que é a nossa 18ª edição, não 12ª, ok? Sem mais demoras, vamos apresentar o nosso convidado, Ivano Zoppi, secretário-geral da Fondazione Carolina, em Itália. Convidámo-lo para que nos falasse sobre a situação em Itália depois da aplicação da lei italiana. E podem seguir esta instituição no YouTube, no Instagram e também
nas ligações que ficarão aqui disponíveis. Without any further ado, let's welcome our guest. Welcome, Ivano Zoppi. Thank you Sem for mais demoras, presentation vamos dar as with boas-vindas us. Can you tell us a little bit more about you and who you are and what you do? daquilo que se faz e do que, de facto, tu traz cá. É um enorme gosto estar aqui para falar convosco. Sou cofundador e secretário-geral da Fondazione Carolina e, basicamente, sou educador, formador, tendo fundado também outra ONG de seu nome Pepita, que é uma ONG que trabalha na prevenção do desconforto na adolescência das crianças. Há 30 anos que trabalho nestas questões sociais, focando-me nas crianças. Sou também consultor da Comissão Europeia para o Bullying. É um enorme gosto ter esta oportunidade de falar convosco neste evento específico. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós já estivemos juntos no Porto, tivemos a oportunidade de o convidar, disse-nos imediatamente que sim. Muito obrigado por essa simpatia. Ivan, diga-nos como e quando desenvolveu o interesse e se envolveu de facto neste tema que estamos a discutir hoje. Bom, comecei a trabalhar nesta área em 2003, pelo que foi há cerca de 20 anos que trabalho nesta questão. E em 2013, com o episódio da Carolina Picchio, a primeira vítima de ciberbullying em Itália, decidi trabalhar neste tema específico, pelo que acabamos por aumentar a nossa atividade do bullying para o restante, tendo sido a Carolina que me deu a mim especificamente a oportunidade de trabalhar nestas questões. Sei que a história da Carolina está no website, as pessoas podem procurar, mas será que nos pode dar aqui uma perspectiva daquilo que lhe aconteceu? Carolina era uma menina muito bonita, com 13 anos, e em 2013 foi a uma festa, embebedou-se e um grupo de jovens embebedaram-na, aliás, e filmaram-na numa situação muito específica, algo como Romance. Yeah. Carolina em atos sexuais. A Carolina não sabia que estavam a filmá-la e depois viu esse vídeo no Facebook umas semanas mais tarde e leu cerca de 3.000 comentários, insultos sobre toda esta situação, pelo que decidiu tirar a sua própria vida. Escreveu uma carta e dedicou esta carta, escreveu ao seu pai, dizendo que as palavras são mais duras do que pedras. As palavras magoam mais do que a violência física. Portanto, foi com esta história que decidimos começar a trabalhar com o seu pai, sendo que o pai decidiu andar por Itália a espalhar esta palavra sobre este tipo de questões, pois não quer de facto que existam mais Carolinas no mundo. Thank you. Thank you for sharing her story. Muito obrigado Can you pela tell us, partilha. what is the Italian law 71? Então, Lei 71, o que é que nos diz? Sim, a partir da história da Carolina, o Parlamento tomou a decisão de aprovar uma lei
Em 2017, lei esta que foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2017 e entrou em vigor em 2018. Foi a primeira lei na Europa para impedir e prevenir o fenómeno do ciberbullying. A lei vem definir aquilo que é o ciberbullying, sendo que, pela primeira vez em Itália, existe uma definição legal para o ciberbullying, como qualquer tipo de forma de pressão, agressão, assédio, chantagem, difamação, morte de menores. Existe também aqui uma questão específica nesta lei, pois é uma lei dedicada à prevenção e não necessariamente ao castigo. A ideia é educar para esta questão e não para estar, de facto, a identificar situações criminosas. O que esta lei nos traz é que em cada escola em Itália identificaram-se professores que são responsáveis pelo ciberbullying e pelas atividades que o previnem. Assim, em cada escola de Itália há um professor dedicado a este tema, o que é altamente importante. Porquê? Bom, porque esta é uma questão que está muito disseminada em Itália. Existem muitas situações de ciberbullying em Itália, ok? Pelo que os alunos e as vítimas podem procurar esta pessoa designada, esta professora, e contar-lhe o que se está a passar. A lei prevê também aquilo que uma criança ou uma vítima pode fazer. Cada criança com mais de 14 anos que tenham sido vítimas de ciberbullying podem submeter ao controlador de dados, ao oficial de dados, ou ao operador, um pedido para a remoção do conteúdo. Portanto, se virem uma imagem vossa e não querem que esta imagem apareça, podem contactar o website ou o operador da rede social da plataforma. Por exemplo, se virem algo no Instagram, podem contactar o prestador, pedir-lhe que remova esta imagem. Podem também contactar a autoridade da proteção de dados se o operador não levar a cabo, de facto, esta remoção no prazo de 24 horas. Portanto, com mais 14 anos e virem que há um conteúdo online que não vos é positivo, podem pedir à plataforma que o remova e, se nas 24 horas seguintes a plataforma não o fizer, podem contactar a autoridade da proteção de dados, o que é altamente importante para quem é vítima de este tipo de episódio. Também, a lei temos também os procedimentos para a perseguição e o stalking, e qualquer vítima, toda e qualquer vítima pode contactar as autoridades e pedir à autoridade policial, que intervenha e que requeira junto da pessoa que espalhou o conteúdo que pare de o fazer. É uma espécie de um aviso. Vão às autoridades policiais e enviamos uma espécie de um cartão amarelo do futebol, ok? Se o fizermos novamente, podemos ter uma intervenção perante a lei.
Esta é uma importante evolução da nossa lei. É uma boa lei, sim, mas, na verdade, esta lei não está aplicada we don't have the approval of all the law. So não when, temos a aprovação de toda a lei. Ou seja, o que é que isto significa? how to say in English, Como dizê-lo em inglês? implementing decrees Para implementar este decréscimo for this law. que And after 5 terá years, esta questão da lei. Portanto, ao fim de 5 anos, this law is not podemos afirmar que esta lei ainda não está a ser aplicada. E aí está. and there is É aí also reside o in our problema. parliament about, No nosso Parlamento, about 6 or 7 existem 6 ou 7 law proposal to change propostas de lei the 71, the law 71, para mudar a Lei and 71. the approach of this law. The first approach of this law, as I A said, primeira abordagem desta was lei, an conforme disse, educational approach. foi uma abordagem educacional, They want to sendo que agora no Parlamento querem cancelar esta abordagem, to put a new law with punishment, colocando uma nova lei with more punishment for com um caráter mais punitivo who is doing para a some pessoa que things in executa de facto esse cyberbullying, coisas negativas online. Bem, se bem compreendi, a Lei 71 é apenas para o ciberbullying entre crianças, menores de idade. is that. É isso? Exatamente, sim. Sorry. No, the focus is for the minors. So for Sim, o foco é em crianças menores, sim, com menos de 18 anos, é isso. E os que têm mais de 14 anos de idade são aqueles que podem, de facto, como dizê-lo, pedir que seja removida a imagem. Sim, podem fazê-lo. Podem pedir à plataforma que remova o conteúdo ou, se a plataforma não o fizer em 24 horas, podem pedir, de facto, a garantia de privacidade. Entidade esta que também tem 24 horas para o fazer, mas é um período demasiado curto, pelo que é muito difícil remover este tipo de imagem ou este tipo de conteúdo. E se a criança tiver menos de 14 anos? Yeah, that's Okay, just to understand. Okay. Yeah, the law gives the permission to the child over 14 to do A it lei dá permissão à criança com mais de 14 anos para que o faça diretamente, parents. sem precisar de permissão dos pais. And you mentioned there is a teacher in each school that is Yeah. responsible. Mencionou que há um professor em cada escola responsável para lidar com estas questões do ciberbullying. Of all the reports that people have É este professor que recebe todos os relatórios desta escola. is there a procedure Portanto, há aqui um procedimento em curso para seguir após esta questão, ou a lei apenas afirma que tem que selecionar alguém e que esse alguém será responsável? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, o primeiro dever dos professores é um projeto de consciencialização. Depois, se receberem algumas questões nesse âmbito, terão de intervir. São um gabinete público, portanto, estão obrigados a ir às autoridades públicas. Basicamente é isso. Ainda que a lei não tenha sido implementada, será que há algumas escolas que têm esse professor? Ou... Não, todas as escolas têm esse professor, sim. Essa é a melhor parte da lei. Essa é a melhor parte da lei, é que cada escola tem de facto, em Itália, aliás, tem de facto em cada escola uma referência para o ciberbullying, uma professora a quem podem procurar.
professor esse que tem de estar formado, devidamente formado, com formação para esta questão, estão também obrigados a fazer programas de intervenção e consciencialização na própria escola. Então, e quem é que de facto oferece essa formação e quanto tempo dura? Em Itália há muitas possibilidades para a formação. Exigem projetos como a Gerazione Connesse, que é um projeto governamental, pelo que tem imensas iniciativas, e existe também uma série de ONGs que estão a trabalhar nestas questões. Fondazione Carolina é uma delas, onde fazemos formação a professores, diretores, a todo o pessoal das escolas. E existem muitas iniciativas em Itália. O problema é que todas essas iniciativas não estão devidamente conectadas. Pelo que talvez uma escola em Milão é possível que haja 3 ou 4 iniciativas e numa escola a 200 metros, nada. É esse o problema, é essa a questão. Itália tem um diagnóstico nacional para o bullying ou ciberbullying nas escolas ou existe muita investigação. Existe a Generazione Connesse, portanto, existem muitas iniciativas para a forma como a situação se desenrola. A questão efetiva é que todas estas iniciativas estão desconectadas. Portanto, não somos uma rede dentro da rede. By having these teachers have to file a annual report on the Estes professores apresentam um relatório anual para os casos que receberam? Não. so the school actually might not know how many cases Então a escola poderá nem sequer saber quantos casos tem em mãos. that only that teacher has. That's it. Sim, é isso. So can you tell us if the cyberbullying is increasing or decreasing, or if the O types cyberbullying está a aumentar, está a diminuir. Can you tell us a bit about the photography Fala-nos of um cyberbullying in pouco Italy? de como funciona o ciberbullying em Itália. Bom, da nossa perspectiva está a aumentar, especialmente após o confinamento. Portanto, nós aqui recebemos cerca de 50 casos por mês. Tivemos cerca de 300 situações por mês no confinamento. After the lockdown, we stay Depois do confinamento, passamos a 100 casos por mês. Mas não é só ciberbullying, são todas as formas de violência online. É claro que temos o sexting, temos os professores que também são vítimas, por vezes. Nas aulas online, é fácil tirar fotos da cara dos professores e colocar lá palavras insultuosas e depois partilhar em grupos do WhatsApp. E tivemos muitos professores a dirigirem-se à polícia para fazer o que tinham que fazer, não é? Bom, para fechar a questão em relação à lei, a lei é boa, tudo bem. O problema é que não está totalmente aprovada. Portanto, temos uma lei que há partes que estão implementadas, outras que ainda não estão. Temos depois grupos parlamentares que querem apresentar leis alternativas
mais de uma perspectiva punitiva. E o maior problema em Itália é as organizações não trabalham em rede, trabalham cada uma por si, pelo que não há uma abordagem comum ao problema, certo? É perfeitamente essa a imagem, o panorama do ciberbullying. Há uma parte da lei em que promovem a coordenação, uma mesa redonda institucional que não é aplicado. Portanto, esta é uma parte que não é implementada. Esta coordenação deverá tratar de todas as iniciativas em Itália, mas não é aplicada, não é implementada, logo é um grande problema. Pela minha experiência, eu sei de 100, 150 organizações que fazem este tipo de projetos de consciencialização. Isso parece-me ser altamente problemático. One question still related to that, sorry. Uma pergunta ainda nesse âmbito. Vocês têm alguma espécie de currículo para o ciberbullying ou a abordagem seguida pelas organizações fazem assembleias, colocam 100 alunos numa sala de aula, falam com eles e depois termina e depois regressa-se no próximo ano e faz igual? É esse problema, sim. Não há uma continuidade educacional e aí é que reside o grande problema. To save money, school, what do they Talvez do? para poupar dinheiro, o que é que as escolas fazem? Com os 500 ou 5.000 alunos, o que é que eles fazem? Bom, fazem isso durante 1 hora ou 2 e resolve os problemas todos em 2 horas. E isso não é possível, não é assim que funciona, certo? Ou então há muita intervenção, como faz a Fondazione Carolina, com o mínimo de 6 horas. Fizemos 6 horas. Conseguimos ver princípios, conseguimos colocar aqui palavras, sim, mas torna-se importante no decorrer do ano escolar falar sobre essas questões. É esse o problema. Situation in Portugal is also very, very A similar. situação em Portugal é muito semelhante. Subjects in which you address this, do you Será have que há alguns, será que há alguma disciplina tipo cidadania onde se fala nisto? Sim, há uma outra lei em Itália que é da educação cívica. But you have to talk about climate, you have to talk about Fala-se sobre o clima, constitution, and you have fala-se to talk sobre a about, Constituição digital citizenship. e fala sobre a cidadania digital. Mas são 33 horas ao longo de um ano, que no fundo acaba por não ser nada. The same here. in Portugal, Aqui é igual. classes Aqui as aulas de cidadania range of 16 topics. têm 16 temas. Goes How many from multiculturality, Multiculturalidade, sexualidade, paz, ecology. ecologia. I believe you have Digital citizenship. 45 minutes a week. 45 minutos por semana. It's nothing. It's nothing. Nothing. Also because it's what you do every day that can O generate. que é importante é o que se faz diariamente. Os episódios de ciberbullying ocorrem diariamente. Falar com as crianças uma vez por mês não é nada. E o problema é que a própria teoria, os alunos conhecem-na. Se vocês perguntarem, sabem o que é o ciberbullying? Sim, sabemos, é isto, isto e isto.
Artigo 1. Sabem perfeitamente o que é, mas o que é importante e o que é não discutido, de facto, esta consciência, behavior. Yeah, behavior. sim, os comportamentos, certos comportamentos. As of now, bullying and cyberbullying is prevented O bullying e o ciberbullying têm prevenções diferentes em diferentes países da União Europeia, o que causa discriminação aos que possam ter proteção e outros nem por isso. Acha que é necessária uma lei europeia para que todos os países da União Europeia estejam mandatados para prevenir e impedir o bullying e o ciberbullying, usando instrumentos semelhantes, reduzindo assim as desigualdades? I think we need a shared culture about the Penso que precisamos de uma prevention cultura of, partilhada para a cyberbullying. prevenção do ciberbullying Then you e can violência na have rede. the instruments you want, you know, and A partir daí já podem usar os instrumentos que quiserem. Isto é um problema que é um problema cultural, ok? E que deve ser debatido a nível europeu sobre esta mesma cultura. Para podermos fazer aquilo que queremos, mas temos também de avaliar o programa. Onde a Tiona e Carolina trabalhamos com universidades, até porque há aqui uma questão que eu gostava de saber a resposta. E é, então, e depois, se fizermos algum tipo de intervenção na sala de aula, qual é o impacto? Porque não é possível que estejamos a falar de 10 anos a debater esta questão e vemos um aumento da situação. Portanto, isto é algo que não está a funcionar bem. O que queremos saber é se o impacto da intervenção, ou qual é o impacto da intervenção. Será que a intervenção está a ser positiva? Será que não? Na educação, vocês sabem melhor que eu que não é fácil descobrir este tipo de coisa, descobrir este tipo de resultado, mas devemos estudar, perceber se alguém que deve mencionar o impacto dessa intervenção. Absolutely. But you can only also evaluate the impact if Mas também só se pode avaliar o impacto you are systematic, you know. If de uma forma sistemática. like you go there, you deliver 90 Se for uma days, abordagem em que se deixa ali, por exemplo, um discurso e se deixa, qual é o impacto? Provavelmente é nenhum. so if you want to measure impact, you need to measure impact on things that are done on a Para medir o impacto, terá de ser as coisas que são feitas de forma sistemática, holística. But you mentioned cultural change. Falou na mudança cultural, que é um problema cultural. O que é que significa nesta necessidade de uma mudança cultural na abordagem à educação digital? Bom, pela minha experiência, conforme disse, comecei a perceber como é que a abordagem do ciberbullying não está inteiramente correta. Em anos recentes, tem havido mais iniciativas, mais projetos para criar a consciencialização para esta questão. Infelizmente, os dados, conforme dissemos, confirmam um aumento nos casos e neste fenómeno. Todos os cursos implementados nas escolas e neste contexto representam umas intervenções únicas. Claro que após o efeito de o projeto terminar, tudo regressa à forma como estava antes. Portanto, logo no dia a seguir, portanto, no dia, tudo bem. No dia seguinte já estão a repetir os comportamentos. Portanto, estas intervenções falta-lhes uma indicação de continuidade. Nas escolas, por exemplo, só se fala sobre a certas alturas, enquanto que nas famílias e outros contextos educacionais se fala cada vez menos. Sabemos, porém, que existe a necessidade de desenvolver um sistema contínuo de consciencialização e formação para esta questão.
Estes atos de ciberbullying provêm de atos cotidianos. Portanto, se queremos mudar esta cultura, temos de mudar o nosso comportamento. É a única forma de realmente impedir este fenómeno. talk to the children. We should listen to the children, and we should give a good example. And Porque nós temos que falar e ouvir a criança, dar um bom exemplo. every day. Tem de mudar o seu comportamento diário, pois numa imagem, num chat, há sempre a possibilidade de criar um fenómeno de cyberbullying. É preciso pensar isto, pensar naquilo que se faz diariamente, naquilo que se faz de cada vez que escrevemos algo. E assim é um problema real. O ciberbullying é um efeito, não é uma causa, e temos de trabalhar nessa causa, na causa do problema, não apenas no efeito. Sure. That's the hard part. The cause Sim, essa é a parte mais difícil, mudar de facto os comportamentos culturais. but it's necessary. But needs to be systematic. É um caminho árduo que tem de ser sistematizado. Isso é algo que estamos a perceber desta conversa, é que não resolve nada ter atitudes ou iniciativas individuais. O trabalho tem que ser feito a nível sistemático. Uma outra coisa de que falámos é que temos de envolver todos os atores, ok? Será que os projetos o consideram? Envolvendo não só os alunos, mas também os professores, os pais, até o pessoal da escola, aqueles que olham pelas crianças, no recreio, por exemplo. São muito importantes na detecção deste tipo de comportamento. Sim, sim, não só nas escolas, também fora delas. Temos associações desportivas, temos centros de juventude, e nesta organização existem modelos com responsabilidade educativa. Assim, se acham que educar a criança para o bem-estar digital é uma questão nossa, faz-se também nesta área. Portanto, se estivermos numa associação desportiva, devemos e podemos falar sobre tudo isto. Trabalhei já com algumas associações de futebol e vi coisas fabulosas. Grupos de WhatsApp, com violência, com pornografia. Estamos a falar de crianças com 7, 8, 9 anos. Isto não faz sentido. Portanto, o mais importante, os pais. Pois com 7 anos dão acesso a isto a todas as crianças e isso não pode ser. Depois as escolas, não só os professores, mas também os diretores, os psicólogos, os educadores, o pessoal das escolas e depois fora das escolas, pois muitos episódios de ciberbullying acontecem fora da escola. Fora da escola. Do you have parents awareness sessions also? Vocês fazem sessões de consciencialização dos pais? Sim. Todos os anos a Fondazione Carolina reúne 80.000 jovens vindos um pouco de todo o país, mas apenas 10.000 pais. É esse o problema. Esse é o grande problema. Os pais não estão conscientes da importância deste tema para a criança. E eu acredito ser este o maior problema. Conforme disse anteriormente, as crianças conhecem a teoria, sabem o que é o ciberbullying, mas precisam também de ter quem as ensine o que é bom, o que não é bom, mas
Se That's not good. de facto o que fazem não é positivo, isso acaba por não resultar. They don't really have good examples from adults. Não têm bons exemplos dos adultos, certo? Parents, we share Se nós, before enquanto a pais, child partilharmos five, antes dos 5 anos de idade das crianças, se partilharmos 500 pictures of them, 1500 imagens deles antes de terem 5 anos, big problem. That's the question. temos um problema, um grande problema. Essa é que é a questão. Temos o mesmo problema aqui em Portugal, sempre que vamos às escolas, para as nossas sessões, pedimos sempre à escola que tenha uma sessão com os pais também. E muitas das vezes torna-se difícil trazer os pais à escola. If you give them something to eat for free, That's what you tell them. But Se calhar that, temos que os convidar para almoçar de borla. Nem isso funciona, já tentamos. Mas dizemos isso muitas vezes, alimentam-nos, eles comida. Pôr as crianças a fazer teatro, a cantar, a apresentar. Os pais, a partir do 7º ano, reduzem drasticamente a sua presença nas escolas, o que é altamente perturbador, pois é de facto muito importante estar lá a todo o tempo com a criança. Sim, quando algo acontece ao filho ou à filha, ficam sem saber o que aconteceu. E dizem que a responsabilidade nunca é do filho. Por quê? Porque não será. Quais são os pré-requisitos detectados para ativar a consciencialização para a educação digital? Conforme dito, é que compreender a origem do problema, que não é tecnológica, mas sim educacional e cultural. Se não percebemos esta assunção, o que temos é muitas intervenções, até algumas fantásticas, com um impacto enorme, mas que não irá afetar o problema real, a raiz, as causas que geram episódios de ciberbullying e de violência online. Temos de compreender efetivamente que não é um problema tecnológico, ok? Se não damos ao nosso filho o smartphone, ele pode ir ter com os amigos e pode utilizar a mesma. Ou se colocarem o controle parental, o que ele pode fazer é usar o dispositivo de um amigo, sem controle parental, portanto, não é uma questão tecnológica, é uma questão educacional. Sinto que a educação é uma questão de bem-estar, em que devemos compreender que a vertente tecnológica e online, o bem-estar, para todas as crianças. Ivan, fala-nos um pouco sobre os programas que desenvolveu na Fondazione Carolina. Temos 3 pilares para a nossa intervenção. Primeiro, investigação. O segundo, a prevenção. E o terceiro, o apoio. Na área da investigação, tentamos perceber quais são as maiores tendências, as redes sociais mais interessantes, os desafios e monitorizar os hábitos das crianças e dos adultos é o que fazemos para que possamos ter de facto uma imagem clara do que estão a fazer e de como estão a fazer. E quais são os 3 pilares, então? Investigação, prevenção e apoio.
Nesta atividade para a prevenção, temos várias atividades de formação, onde acreditamos na formação profissional para o ciberbullying. Nem toda a gente pode falar e debater neste tema com os pais ou com os filhos. Tem que ser pessoas que estão devidamente preparadas. Falamos da vertente jurídica, sociológica, psicológica e os riscos psicológicos também, os dados técnicos, as questões técnicas do ciberbullying, sendo que isto é altamente importante e que é algo que está escrito na Lei 71, pelo que é importante ter um bom programa de formação certificado. Depois, na área do apoio da rede, que é o Serviço de Ciberintervenção da Fondazione Carolina. Tem uma abordagem próxima para o apoio das vítimas de violência online em sinergia com as instituições. Esta equipa é composta por vertentes psicológicas, educacionais e também de especialistas nas redes sociais que dão resposta aos requisitos crescentes para o apoio para uma abordagem de 360 graus para situações mais ou menos de emergência de perigos online, por exemplo, ciberbullying, a disseminação de pornografia infantil, o aliciamento online, etc. Tivemos cerca de 200 desde o início, 250 intervenções. Da intervenção mais simples Portanto, esta é a nossa intervenção de apoio que vem dar resposta à questão que é: e se algo acontecesse? A quem podemos ligar? Com quem podemos comunicar? Com quem podemos contactar? Portanto, esta equipa de apoio dá resposta a esta situação para que as escolas possam contactar a Fondazione e outras instituições, e os pais também o podem fazer, em que esta intervenção é gratuita. You mentioned research. Do you have Mencionou a investigação. Tem a sua própria equipa ou trabalha com as universidades nessa mesma investigação? Temos uma equipa, sim, na nossa associação, na nossa fundação, equipa essa que trabalha também com as universidades. Trabalhamos com a Universidade de Padova, Bolonha, com a IULMA em Milão e também com a Universidade de Sigmund Freud em Milão. Sei que conhece a Bárbara. A Bárbara trabalha conosco na investigação. E na área da prevenção, será que há alguns planos, formação de professores e formação de alunos? Dê-nos aqui algum contexto para este tema. Acredito que tenha mencionado já alguns aqui. Sim, o nosso plano primeiro é trabalhar nas escolas, sim, com professores, com pais. Queremos perceber qual é a situação da escola, da turma. Portanto, a ideia é ter uma perspectiva daquela que é a situação. Depois, vamos à sala de aula durante 6 horas, no mínimo.
but we do a lot of playing Porque, activities. no fundo, não fazemos aulas, fazemos sim atividades dinâmicas, interativas. E depois encontramos-nos com os pais e com os professores para lhes dar feedback sobre a situação e daquilo que fizemos na sala de aula. Portanto, isto trata de professores e pais primeiro, depois professores e pais noutra perspectiva. É esse o nosso planeamento. O mais importante que debatemos com as salas de aula não é de facto a questão do ciberbullying, mas sim a empatia. Empatia. Pois é, para nós, a coisa mais importante. Se espalharmos e aumentarmos a noção de empatia para impedir, e efetivamente impedir, todas estas situações, bullying, ciberbullying, etc. About the support is only for the victims. Do you do any kind of O apoio é apenas para as vítimas ou será que se faz algum tipo de trabalho com os bullies? Trabalhamos com toda a comunidade que faz parte da situação, vítimas, os bullies e toda a gente que os rodeia, escolas, salas de aula, professores, pais, tudo, tudo. Okay. Do you have any questions more about the work they do, Tito? I was saying regarding looking at the collaboration Ou no que diz respeito à colaboração com plataformas de tecnologia, have you accomplished any protocols with technology? já conseguiu, de facto, estabelecer alguns protocolos, trabalha com eles, Foundation? será que eles apoiam a fundação? Como é que isto funciona? Este apoio, de facto, trabalhamos com eles, sim. Trabalhamos com o TikTok e com a Meta. Especificamente com a Meta, percebemos que há aqui um projeto que envolve a vertente pediátrica, porque, conforme dissemos anteriormente, se não conseguimos ir ao encontro dos pais na escola, sabemos que conseguimos fazê-los através da vertente pediátrica. Que isto é fundamental. Se temos crianças, temos de o fazer e criamos para criar alguns protocolos sobre aquilo que está dividido por idade, 2, 4, 6, de como lidar com a tecnologia com as crianças. Fizemos investigação com eles e ficámos a saber que dos 0 aos 4, cerca de 30% dos pais deixam a criança em frente ao dispositivo sem qualquer tipo de controlo. Existem também muitos pais, cerca de 30%, que pedem à Alexa que crie uma história à noite. How many? What is the percentage? Qual é a percentagem? 30%. 30%, sim. Pedem à Alexa para ler uma história às crianças. Essa investigação está disponível? Eu adoraria lê-la. Sim, envio com gosto, sim, claro que sim. We are being confronted with children. Estamos a ser confrontados com crianças em idades muito tenras a recorrer à tecnologia. Este fim de semana estivemos em Lisboa, num evento em que ficamos a conhecer histórias que nos fez. Ficámos arrepiados. Ficámos arrepiados. Parecia que tínhamos visto um fantasma. Uma professora do infantário que recebia chamadas dos pais de uma criança às 5 da manhã, mas não eram os pais, era a criança que estava a brincar com o telemóvel.
Aconteceu durante alguns dias, até que a professora decidiu falar com os pais. Disseram, sim, sim, durante a noite, quando ele acorda, damos o telemóvel e siga. He sleeps with the cell phone near him because when he wake up, he pick up the phone and they don't bother the Quando parents. acorda, And one important thing to say, Tito. uma He's coisa only importante a 10 dizer aqui, months old, só tem 10 meses, 10 months old. He's not 10 even a year meses, old. But you nem know sequer what? tem um ano. Mas continua, Tito, continua. A coisa mais fantástica é que os pais nem atribuem grande significância quanto a isto. E uns dias mais tarde, os pais ligaram à professora dizendo que já tinham resolvido o problema. E compraram-lhe um telemóvel, está resolvido. 10 months old. This sort of use on very, very early ages. Este tipo de utilização em idades tão tenras, os pais não compreendem que isto é literalmente dar à criança a possibilidade de ser educada por um telemóvel. Portanto, quanto àquilo que se acabou de dizer, em que a Alexa é também um problema gigantesco, pois este tipo de conectividade não deve ser feita por uma máquina, por um dispositivo. Esta conexão emocional tem de ser estabelecida com o ser humano que cuide da criança e não um dispositivo. É altamente preocupante. Eu concordo. Conforme disse, os pais são o maior problema. That's why they don't go to school because they don't want to hear that. É por isso que não vão às escolas, porque não querem ouvir essas coisas. Become much better parents if they were aware. Tornar-se-iam muito melhores pais se estivessem conscientes de tudo isto. Do you think Italy is near to Acha approve and implement que a Itália the está próximo de aprovar e implementar a próxima lei do ciberbullying? how is- I think I hope. Okay. Eu tenho esperança que sim. Há algum trabalho a ser feito nesse âmbito? Há um trabalho específico a ser feito de uma proposta de lei que está a ser debatida no Parlamento, sim. É uma proposta da qual não gosto muito, é uma proposta emocional, ou seja, I don't think you have to do a law after an eu não acho que tenhamos que fazer uma lei após o episódio de ciberbullying, ok? There is an emotional damage. Porque há um dano emocional nessa altura. 71 is also after an emotional damage, but A Lei 71 também, mas for 5 years. obriga a cerca de 5 anos de estudo da lei. O episódio da Carolina foi em 2013 e a lei surge em 2017, portanto 4 anos de debate. E é uma boa altura para o debater. Se fizermos uma lei num ano, penso que é pouco tempo. Isso não é realmente uma boa decisão, de facto. I guess that fortunately there haven't been any other cases. Penso que, felizmente, não há mais nenhum caso em que alguém tenha perdido a vida graças ao ciberbullying nestes 5 anos. There are a lot of situations. Não, há muitas situações. Lembro-me do caso de uma jovem mulher adulta que se suicidou no seguimento de um caso de ciberbullying, não me lembro do seu nome. Probably. Tiziana Cantone, probably. Ana Cantone, provavelmente. Sim, exatamente, Cantone, era esse o apelido, sim. I was hoping that there weren't any other more cases of that. Estava na esperança que tivesse sido caso único. Não, há mais, há mais. Há 2 semanas, com 21 anos. Creator, I think. And during a live,
E fê-lo em direto. Yeah. Eu tinha me esquecido, tinha sido em Itália. Okay, we need to do something. De facto, temos que fazer algo. Temos que fazer algo, sem dúvida. What we've been talking regarding cyberbullying is a digital Aquilo que temos estado a falar é que temos o nosso próprio projeto, sim. O que é que significa do bem-estar digital? A ideia será criar e manter uma relação saudável com a tecnologia. Significa usar a tecnologia para atingir os objetivos e não como uma distração ou obstáculo. Se pudermos controlar a tecnologia para chegar ao potencial que nos permita beneficiar. Portanto, é muito importante perceber que a tecnologia é um instrumento, uma ferramenta, que não é o final da nossa vida. Nós temos de ser, de facto, os instrumentos da tecnologia. E temos que criar ocasiões para que as crianças possam sair do website. Open the window, go outside. Tem que fazer parte da vida real. Abrir a janela, sentir o ar livre, sentir o ar fresco. The technology is not the problem, it's the person behind it. A tecnologia não é o problema, é a pessoa que lá está. We must Portanto, temos realmente que melhor educar a nossa juventude, as nossas crianças. It's really a strange situation. As adults, É uma situação estranha we created the web em que criamos, de facto, aquilo que é fantástico, em que dizemos que não vou lá que é perigoso, é demasiado, demasiado. Vejo que temos a mesma perspectiva, também não acreditamos que isto seja um problema da tecnologia, é um problema das pessoas. E é por isso que temos de envolver toda a gente, crianças, dar-lhes voz. Portanto, têm também as soluções, com elas trabalharmos nas soluções, irão dar o seu input, irão sentir que fazem parte da solução. Portanto, alunos, pais, é uma comunidade, tem que haver uma situação holística e eu acho que aí partilhamos a mesma perspectiva. As pessoas que assistem são normalmente pais, professores e profissionais. Estamos a chegar ao final da nossa sessão, portanto, queria lhe pedir uma coisa, uma recomendação, um conselho para cada um das pessoas que nos seguem. Há aqui algum conselho? Sim, para cada pessoa que nos segue, gostava que se perguntasse uma pergunta muito simples, What if it happened to me? que é, e se If me I were acontecesse a the mim? victim of the online violence, how would I feel? Como é que as pessoas se sentiriam? Is the rediscovery of empathy can be a Esta fundamental questão tool to prevent any form of para online impedir violence. algum How tipo de violência. feel if it happened to me? E é, o que é que sentias se isto fosse contigo? É uma questão muito simples, mas que acredito que seja importantíssima. Importantíssima. E se fosse consigo? No fundo, era essa a questão. Yes, of course, that's the same. I know, it's just to reinforce it. I think it's so important. É muito importante, sem dúvida. Enorme gosto.
estar aqui, de facto, falar neste tema e também agradecer à Google pelo patrocínio deste evento e da Associação de INS, de facto, também o projeto é cristiano, Agarrados à Net, torna tudo isto possível. E um obrigado a todos os participantes que vão estar a seguir esta gravação. Amanhã é sábado, portanto nós descansamos ao sábado, sendo que segunda-feira regressamos, desta vez em português, em que teremos o fabulástico Fábio Borges, que nos falará da comunicação positiva na prevenção do ciberbullying. Estará connosco para nos dizer como implementar a comunicação inter e intrapessoal para uma melhor relação. Muito obrigado, Ivana, por estar connosco. Enorme gosto conhecê-lo melhor e também os princípios da Fondazione Carolina para melhor perceber aquilo que se passa em Itália. Muito obrigado, espero que tenhamos mais oportunidades de trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Não esqueci de enviar aquele relatório porque de facto fiquei muito curioso. Estou muito ansioso por lê-lo. Sim, vou já fazê-lo em seguida. Estou certo que haverá muitas oportunidades de trabalhar em conjunto. Cumprimentos à Bárbara também. Muito obrigado. Muito obrigado. A ligação para a ligação para a nossa sessão de segunda-feira será enviada amanhã. Contamos convosco. Muito obrigado. E vemo-nos na segunda-feira. Muito obrigado.